Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria, uma honra tê-los aqui conosco, ser mais um irmão entre essa mesa aqui, que sempre está recheada de irmãos, levando assuntos muito bacanas, assunto muito edificante para a sua vida e para a vida da sua comunidade. Eu quero agradecer, como faço todos os episódios, aquelas empresas que acreditam nesse projeto e que contribuem com a nossa comunidade, seja na evangelização, seja na ação social também. E essas empresas é Visual Corte Laser, que preparou todo o nosso espaço aqui do estúdio, o Depósito São Cipriano, Edip Peças Automotivas, Timpani Aparelhos Auditivos, lá de Ribeirão, a ABS Infraestrutura, do meu amigo Alisson, Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis, a Eversafe, Rodonaves, Ariane Cantador, fotografia e design social e, claro, sempre o nosso produtor aqui, JS Audimídia, com a pessoa do Jandinho. Você que tem sua empresa, que quer contribuir, que quer ajudar, quer falar assim, poxa, eu quero ajudar uma iniciativa que vale a pena. Iniciativa que vale a pena por estar levando palavras boas, por estar levando assuntos bons e também pela ação social. Só entrar em contato aí com a nossa comunidade. O telefone está aí embaixo. Tenho certeza que seu investimento vai ser muito bem-vindo para nós e vai retornar para você com muita graça e muita bênção. Vocês sabem, eu nunca estou aqui sozinho. Do meu lado está sempre ele que me acompanha, ou melhor, eu que o acompanho. O meu fundador, o meu pai espiritual aqui, irmão Francisco, seja bem-vindo para mais esse episódio. Os nossos cumprimentos a você, telespectador, que sempre nos acompanha às segundas-feiras e aí depois acompanhando aí os cortes e tudo mais. É uma alegria muito grande estar mais uma vez com vocês nessa semana e hoje recebendo uma pessoa para lá de especial. Então eu volto aqui ao nosso irmão Marcos. Sejam bem-vindos. Essa pessoa que nós estamos recebendo aqui hoje já fazia um tempo, né, irmão, que a gente estava ensaiando de trazer, difícil. Preparando, porque, como você disse, é muito especial e é muito oportuno no dia de hoje, né, que a gente começa o mês de setembro, iniciando o mês da Bíblia. Então está aqui conosco Padre Pedro, seja bem-vindo. Ele que é padre aqui da nossa diocese, ecônomo, né, da nossa arquidiocese também, tem mestrado em Bíblia, doutorado em teologia bíblica, que eu nem sabia que eram duas coisas diferentes. Descobrimos aqui que também tem mestrado em antropologia, arqueologia bíblica, então muito assunto para falar. Nós que estamos entrando aí no mês da Sagrada Escritura. Seja bem-vindo, padre, um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Marcos, obrigado também, irmão Francisco, e graças a Deus nós estamos entre irmãos, não é isso? Graças a Deus. Nós estamos entre irmãos, e assim, para mim também é uma alegria poder participar nesse momento com vocês e também iniciando aí o mês da Bíblia, tá falando sobre o tema da Sagrada Escritura com o nosso povo. É isso aí. Irmão, vamos para a sua pergunta? Vamos lá, né? Para iniciar,
ao receber uma pessoa assim com tamanho conhecimento, a gente sabe da dificuldade que nós falamos, por conta da agenda, né? Sim. Eu sei que às vezes eu acho que eu faço muita coisa, mas quando eu faço, como é que esse homem dá conta de fazer tanta coisa, né? E ainda mais tendo uma paróquia santuário, uma grande paróquia, e o economato, e as aulas no seminário, e as aulas na escola bíblica, e é muita coisa, né? Mas quando se entrega ao serviço de Deus é isso. Mas eu começo sempre, padre, com uma pergunta: quem é Padre Pedro? Tudo bem, irmão Francisco. Padre Pedro é de Sertãozinho, minha família é de Sertãozinho, sou sertanesino. Toda a minha infância, até os meus 17 anos, morei em Sertãozinho. Minha família é uma família grande, nós somos em 8 irmãos, né? Pai e mãe, isso. Então, família grande, 10 éramos em casa. É benção. Né? E depois vem os sobrinhos e assim por diante. Então, é uma família bastante bem grande, uma família... Reunião em família vira uma conferência. Vira um evento, verdadeiro evento. Então, de Sertãozinho, participando da vida da igreja desde pequeno, né? Especialmente a partir das novenas de Natal, família sempre católica, não muito participante, porque com 10 filhos também, não é que os pais poderiam ficar participando da missa. Muito tempo. Não tinha muito tempo para isso, não. Mas é de família de raiz, né? De tradição católica. E até eu entrar para o seminário, praticamente eu fiquei na cidade de Sertãozinho. Primeira vez que eu saí de Sertãozinho foi para Dumont, olha que interessante. Bem longe. Participar de um evento que era de família e catequese. Então, eu tinha, 12 anos. Então, era... Bem na cidade mesmo. É. Dumont já era uma viagem. Mais Vou viajar para isso, Dumont. Naquele período era uma viagem mesmo. Para mim foi altamente significativo. Tanto é que eu guardo ainda algumas recordações, até o meu crachazinho de quando eu fui para Dumont. Como catequista, tem guardadinho até os dias de hoje, desde 84. O senhor já era catequista já nessa... Já, com 12 anos já estava sendo catequista lá na... Hoje ela é paróquia, mas antiga era Comunidade Bom Jesus da Lapa, lá no Jardim Alvorada. Jardim Alvorada. Isso. E depois, assim, como é que despertou de querer ir para o seminário? Isso acho que desde a minha infância. Eu acho que quando eu tinha uns 8 anos, eu já falava que eu queria ser padre. Né? Embora minha mãe sempre foi bastante reticente, falando que não. Mas eu sempre alimentei essa possibilidade de ser padre, desde os meus 8 anos. E com quantos anos o senhor foi? Eu entrei aos 17. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para o seminário. Mas aí, no caso, eu fui para o seminário franciscano, para os frades lá de Franca, daqui pertinho. Você foi lá para Franca? Fiquei 10 anos na custódia franciscana do Sagrado Coração de Jesus. 10 anos na custódia. Ali era o Frei Mauro, estava lá em Franca? O Frei Mauro, quando eu fiz encontro vocacional, o Frei Mauro ele era postulante, não tinha nem feito noviciado ainda. Mas o senhor não é tão velho assim. O senhor que pensa. O senhor que pensa. Quer dizer que o senhor ficou 10 anos como franciscano. Isso, dentro da ordem franciscana. Isso. Fiz filosofia, comecei a fazer teologia. Fiz postulantado, fiz o aspirantado, postulantado, fiz colegial também dentro da ordem, né? Porque eu parei de estudar, eu não gostava de estudar. Então eu parei de estudar. Não gostava de estudar tudo isso. Mestre, doutor, não gostava de estudar, então... Imagina nós. Mas é verdade. Teve um período que eu parei de estudar, não queria mais estudar. Aí depois eu voltei e fiquei atrasado nos meus estudos. Aí, no caso, a filosofia o senhor fez aqui? Não, a filosofia eu fiz em Rondinha. Em Rondinha, do lado pertinho de Curitiba. Campo Largo, na verdade, é um bairro de Campo Largo, de Paraná, do lado de Curitiba. E ali eu fiz a Rondinha junto com os frades da Imaculada Conceição, da província franciscana da Imaculada Conceição. E aqui era a província? Hoje é sede em São Paulo. Não. Aqui em Franca, aqui era a Custódia Franciscana do Sagrado Coração. Na época, a sede era em Garça. Hoje acho que é Franca, essa região. E aí o senhor fez essa primeira parte, filosofia, e depois veio para a Diocese de Ribeirão. Aí eu comecei a fazer a teologia ainda em Rio Preto, como frade franciscano. Aí depois, no meio da teologia, aí eu vim para Ribeirão Preto, na época de Dom Arnaldo. Aí eu terminei os estudos teológicos aqui. É porque a família já estava na Diocese, pertinho do ladinho também. Então... Já era mais perto, já não era... Eu já estava acostumado a viajar mais, não era qualquer viagemzinha para Dumont. Verdade. Dumont já tinha ficado para trás. Já viu que já não era aquela viagem, né, de Sertãozinho Dumont. E aí veio para cá. E aí a mãe começou já a aceitar. Não, na verdade, minha mãe, ela nunca aceitou, na verdade, né? E aí, quando eu entrei em 89 foi isso. Quando eu entrei em fevereiro, em novembro minha mãe faleceu.
Nossa, Teve um derrame e menos de 72 horas ela veio a óbito. Então, depois, na verdade, era eu e meus irmãos, meu pai. Logo no primeiro ano, então, que você tinha entrado na Fazia vida 9 religiosa. meses que eu estava dentro do seminário, praticamente, ela faleceu. Coisa. O senhor foi ordenado em 2000. 2002. 2002. E era uma turma grande, né? Era uma turma grande, é. Éramos Eu 9. que é uma turma muito famosa, né? Não sei, você fala, Não, mas é de sério, tanto gente. trabalho que dá. Não é trabalho, não, mas é pelo trabalho. Né? Dá trabalho. É pelo trabalho Não. que faz ou pelo trabalho que dá? Não, porque quando eu olho para a turma, a gente começa a ver justamente o destacar sempre em algo. Eu acho isso tão bonito, né? É claro que eu não vou lembrar de todos, porque é uma turma bem grande. São 8, 9, não é? Acho que éramos 9, isso. Eu lembro aqui, ó. Eu lembro Luciano, O Luciano, isso, que faleceu. Samuel, o Neuci, Neuci, Pitico, isso mesmo. o Fábio. Fábio. Então, o Fábio tá aposentado da Ele está aeronáutica aposentado agora da aeronáutica, agora tá. Então, ou seja... Tem o André Massaro. O André Massaro, André Massaro, olha, ia bater depois. O chefe, tá esquecendo. O chefe ia me bater depois. tem o Padre André vários, Massaro. verdade. Então, é por isso que eu falo que é uma turma grande, mas é uma grande turma. Pelo menos todos que a gente conhece aí e tem esse contato. padre- Tá, Quirino. O Padre Quirino, tem o também. Padre Edinaldo. Edinaldo. São vários, são nove. vários. Vocês falaram tudo, mas eu tô pensando que tá na aeronáutica. O padre que foi pra aeronáutica? Ele foi capelão, Ele- né, o Padre é? Fábio. Isso. Mas ele já aposentou agora, né? Da Já aeronáutica. aposentou da aeronáutica. E acho que Major. ele estava no ano sabático, né? Parece. Acho que tá no ano sabático. Eu acho muito legal essas coisas assim, sabe? Que sai da. Porque a gente tá muito acostumado a ver o padre, né? Ali no altar, o padre que celebra a missa, né? E de repente, assim, como o senhor mesmo, né? O senhor, a gente vai entrar na história, né? Das viagens, né? Mas o padre Josirley que teve aqui como capelão do hospital. Agora pensar no padre como capelão militar. É totalmente diferente da vida da paróquia, tudo, né? Já vamos achar já o endereço dele, convidar ele pro podcast para falar que Ele tá em Rio Preto, né? Tá naquela Ele região. tá em Rio de lá, Preto. né? A família dele é de família Rio dele de Preto, lá, isso. né? Mas e daí depois, ordenados, o senhor foi servir onde? Aí ordenado, eu fui para Sertãozinho, minha terra. Fiquei 3 anos lá na paróquia São João Batista. Batista. Em Sertãozinho. E depois, aí na época de Dom Arnaldo, né? Aí eu fui estudar. Aí eu deixei a vida paroquial, deixou a preguiça para trás e foi estudar. me redobrei as minhas forças e voltei para a vida acadêmica. Aí eu fui para a Itália, passei uns meses na Itália para entrar um pouco dentro da língua italiana. Aí eu fui para Israel. E lá eu fiz o mestrado em ciências bíblicas, né? E também nas ciências arqueológicas. Aí fiquei 4 anos em Israel. Terminei, passei um período fora, passei um período na Inglaterra, 9 meses ali, por causa de língua. E depois comecei a me preparar, lá também já me preparando para o doutorado. Aí eu fui fazer o doutorado em Roma, em teologia bíblica. Aí, no caso, o senhor ficou 4 anos em Jerusalém. Isso, a cidade de Jerusalém. Isso. E como é que foi essa vida ali? É claro, fora do estudo, aquilo que estava estudando, mas estar naquele lugar. Assim, acho que a maior graça que eu pude ter na vida, dentro do ministério ordenado, primeiramente, obviamente, o ministério, né? De ser padre, de ser consagrado a Deus. Acho que a segunda grande graça foi poder colocar os pés na terra onde Jesus também colocou os pés, né? Onde ele nasceu. E ali, assim, conhecer, né? A vida daquele povo, conhecer a história, a tradição daquele povo, dos lugares que tudo lá fala da presença de Cristo, da presença da igreja, da presença dos nossos irmãos na fé, dos filhos de Abraão, dos judeus, né? do povo árabe. Então, ali é realmente uma miscelânea de sentimentos, de emoções, e porque tudo ali está intimamente ligado e atrelado à nossa fé. E é uma experiência muito forte, né? Porque você experimenta uma cultura moderna, uma cultura recheada de um monte de situações, né? Inclusive políticas e tantas outras situações, mas também uma cultura que traz muito do passado, do nosso passado. Relembrar, por exemplo, trazer presente, por exemplo, os fatos de Cristo na terra de Cristo, é como se a gente estivesse falando dos nossos antepassados, né? E para mim, assim, é altamente profundo. Então, assim, foi uma experiência, assim, que não tem como comparar com outras experiências. Então, assim, altamente zelosa, né, com muita profundidade. Que o senhor estava estudando aquilo que o senhor estava ali
presenciando, vivenciando onde Não aconteceu. foi um passeio, né? Não, Não, foi uma excursão. Foi uma excursão. Não. 4 Quatro anos. anos, 4 anos. 4 anos eu caminhei muito. Então, eu fico pensando que, de fato, né? Porque quando nós vamos assim. Eu vou falar o mais longe que eu fui, que é Aparecida do Norte. Né? Que a gente vai lá no Rio, onde encontrou a imagem. Nossa, aqui encontrou a imagem de Nossa Senhora, né? A gente vai lá na Basílica e vê a imagem lá, já é algo muito emocionante. Agora imagina ficar 4 anos, aquilo que você falou, né? Espirrando a poeira que Jesus espirrou. Né? Então, eu acho que deve ser fantástico mesmo. E traz e traz muito sentimento, né? Porque, por exemplo, você vai ler um texto da Sagrada Escritura, por exemplo, lá na Cidade Velha, dentro, porque tem Jerusalém, que é grande, lá tem praticamente mais de 1 milhão de habitantes, mas dentro da grande Jerusalém, tem lá a Jerusalém Velha, murada, né? E lá dentro... Ela está preservada. Ela está preservada. Tem a Cidade Antiga, que esses muros, na verdade, é do período de Solimano Magnífico, 1530, 40 e alguma coisa, 43. Mas, assim, você vai lá dentro, você encontra um monte de santuários já antigos, entre eles a própria Basílica da Ressurreição. Então, por exemplo, assim, você entra lá para tentar pôr a mão no lugar onde Cristo ressuscitou, por exemplo, é o centro da sua vida, certo? Sim. Aí, por exemplo, eu lembro que várias vezes a gente ia fazer prova, no dia de prova, o dia de prova, especialmente da língua grega, lá você tinha que ler o texto grego. Falava assim, Jesus amado, como que eu vou estudar? Eu ia lá estudar na frente do Santo Sepulcro. Olha. Entende? Ler o texto da ressurreição no lugar da ressurreição. Lugar da ressurreição. Então, assim, pouca gente tem essa experiência. Não só de estar no lugar, mas também de ter tido a possibilidade de estudar o texto no qual foi original, ou na língua original. Isso foi uma escolha, assim, o lugar para fazer foi sua? Então, na verdade, eu tive uma boa influência de um frade da província Imaculada Conceição, de Brodowski, de Petrópolis. E eu fiz um curso uma vez, ele veio até Franca, deu uma semana de formação bíblica, e eu me apaixonei, né? E eu comecei eu mesmo a pesquisar, a tentar entender a história de Israel a partir dos escritos. E depois daí eu não soltei mais. E ele tinha estudado em Jerusalém. Então eu não perdi essa referência. E mesmo depois, quando eu morei em Catalão, Goiás, também tinha lá o Frei Fernando, tem ainda o Frei Fernando. Ele também estudou em Jerusalém e ele também deu formação para nós. Eu não perdi essa referência, sabe? Eu quero isso. Então, essas referências em torno da Sagrada Escritura de pessoas que tinham estudado na Terra Santa, isso ficou na minha mente, ficou na minha cabeça, ficou no meu imaginário. E quando surgiu uma possibilidade de estudar, eu comentei com uma outra pessoa, que era o Dr. Hélio, que trabalhava na pastoral do menor, trabalhava na antiga FEBEM, hoje a Fundação Casa, né? E eu também trabalhei lá 5 anos. Então, então ele falou para Dom Arnaldo que podia me mandar para Jerusalém. Quando Dom Arnaldo veio falar comigo, ele já veio com essa notícia na minha cabeça. Falou assim, nem inventa que eu não vou te mandar para Jerusalém, porque Jerusalém tem guerra e eu não tô louco. Então a notícia já veio da boca do Dom Arnaldo, não foi da minha. Já foi um não. Né? Já foi um não. Não, tio. Mas depois, acho que os bispos normalmente têm coração de pai, né? Tem. Então a paternidade dele acho que amoleceu um pouquinho e depois o outro problema era dinheiro, né? Quando falou assim, eu te mando para Jerusalém, mas não tem um puto para te dar. E aí, então assim vai. E aí foi que a gente, como o senhor sabe mesmo, na providência divina dá jeito em tudo na vida da gente. Quando a gente coloca nas mãos de Deus, a providência da vida dá jeito em tudo. E foi assim também a providência também colocou eu no lugar onde eu tinha que ir. Eu falo, padre, assim, que você precisa fazer a experiência da providência. Porque tem gente que às vezes faz, mas não presta atenção no que está fazendo, né? Acha que foi coincidência, alguma coisa né? Então, a gente que vive isso no nosso dia a dia, a gente dá esse testemunho. Então, quando o senhor fala assim, eu não teria nunca condições de fazer isso, e fez, está aqui hoje e prestando esse grande auxílio à igreja, né? Agora, eu fico pensando deixa eu só aqui... fazer uma pergunta, pegando o gancho, lá, essa preocupação de Dom Arnaldo. Lá tem guerra, do jeito que vocês falam. O senhor enfrentou alguma situação parecida nesses 4 anos? Olha, eu fiquei lá de 2005 a 2009. 2006 teve um período muito forte
de guerra, de conflito, de conflito. E então eu experimentei, sim. Experimentei, inclusive, as sirenes, né, para a gente se esconder. Tudo isso eu experimentei. Gente, foi ao fim do mundo. As trombetas. Lá a gente vai sem o espírito do apocalipse. Pelo amor de Deus, só aí, meu Deus do céu. Não, tô brincando. Não, mas o que eu ia falar era o seguinte, que se eu fosse num lugar desse, gente, olha, porque todo mundo me perguntava, você quer conhecer? Se falar Santuário Mariano, meu sonho é Guadalupe. Eu sou, assim, vidrado em Guadalupe. É claro, Fátima, tem Lourdes, etc. Mas eu sou vidrado em Guadalupe. E quando eu fui em Roma, eu falava assim, gente, todo lugar que eu ia, eu falava, tem que levar um negocinho daqui. Né? Então, eu tava anunciando, tem que arrancar uma lasquinha dali de trás, com a mãozinha ali, arrancar um pedacinho de O senhor sabe pedra. da história do túmulo de São Francisco? Não. Depois eu vou falar. Depois a gente fala pro senhor. E aí, Monte Gargano. Então, e eu trouxe isso, né? Porque eu falava assim, gente, eu tô nesse lugar aqui, isso aqui tá aqui, é daqui. Então, agora, quando eu vejo o senhor falando, né? Sei lá, você tá andando na areia lá do lago, o senhor tá vendo a água ali, o senhor tá... É muito... Pegando a água do Rio Jordão. Mas tudo isso está presente, tudo isso, a Galileia, fazer o estudo da geografia da Terra Santa, Galileia, Samaria, o Vale do Jordão, tudo. E aí você né? tem aquela noção presencial de distâncias que às vezes lendo o texto não se tem. Justo. Quando fala que Maria veio de Nazaré, né, para a Judéia visitar a sua prima, qual que é a distância? Realmente, a gente tem tudo isso presente. Só para não perder o texto, esse negócio do irmão Francisco, ele foi para Roma, né, ia ter o Congresso Internacional de Novas Comunidades. E foi mais ou menos isso que a gente falou, da Providência. A gente estava no Congresso Estadual, não era nem o Nacional. Lá em Rio Preto. E aí o pessoal lá da Obra de Maria, esqueci o nome do fundador, Gilberto da Obra de Maria. Conheci muito. Nós conseguimos uma promoção para os fundadores que quiserem ir. E aí tava eu e a irmã Maria Fernanda, não, o senhor vai. Ele falou, que jeito? Tem dinheiro? Tem dinheiro. Pra nós vir aqui, nós estamos dormindo deitado no chão do salão paroquial, porque nós não temos de pagar hotel pro congresso. Não, o senhor vai, dá teu nome lá que nós vai dar um jeito. E a providência de Deus fez com que ele fosse. Só que aí ele foi de boa. Pra voltar, ele teve que pagar bagagem extra, porque ele trouxe tanta pedra. E a história de São Francisco... E tá lá em Assis, aí passou aqui, é o túmulo de São Francisco. Aí ele rodeou, esperou o povo ir embora. Ele viu que tinha uma fresta. Atrás tem aquelas... Né? O que ele fez? Enfiou a mão dentro do túmulo. E arrancou uma lasquinha. Só que para segurar a lasca, você tem que fechar a mão. A mão entrou assim. Pra sair e não saía. E ele não queria soltar a lasca. Quebra os dedos. E ali puxando, queria soltar. Aí nisso apareceu um outro irmão de Batatais, de outra comunidade, que estava viajando. Aí o irmão Francisco pediu ajuda para puxar a mão dele de volta. Irmão, vem cá, me ajuda a tirar minha mão daqui de dentro. Aí é a chantagem cristã. Olha, eu até te ajudo, mas você vai me dar um pedaço disso que você tá arrancando aí de dentro. E tirou, aí trouxe o dedo de São Francisco. Tô brincando. Ele aumenta demais esse aqui, viu? Mas eu falo assim, são experiências que só quem realmente vive pode realmente dizer o que isso significa, como o senhor está dizendo para nós aí, né? E entrando no tema propriamente dito, né? Nós, nesse mês de setembro, falamos a igreja é um mês temático que ela fala da Bíblia, né? E aí, o senhor estava num lugar onde nós temos, como o senhor falou, dos nossos antepassados na fé, os judeus, né? Então, eles têm ali a escritura já. Já estava pronto, não é isso? Isso, em termos de livros, sim. De livro ou de escritos. Na verdade, a tradição judaica. Eles vão, a partir de praticamente de 1000 anos, eles vão construindo os textos aos poucos através de várias tradições de fontes, né? Então, está intimamente ligado com uma famosa chamada teoria das fontes, que são as várias fontes de produção. Em um determinado momento, em algum momento, alguém juntou e compilou tudo isso em livros, né? Mas existe aí várias teorias para essas informações, né? A ponto de dizer de que a compilação da assim chamada Bíblia Hebraica depois do ano 70, quando já na era cristã, né? Quando tem depois da destruição do templo, na verdade por Tito, né? Da 10ª legião romana. Não tinha. Não, tinha os textos sempre. Não, sim, os textos, compilação, sim, não. Mas enquanto uma compilação, enquanto uma definição mais dogmática, embora não pode se usar muito esse termo, mas mais dogmática é somente depois do ano 70, que vai ter o famoso cânon hebraico, né?
Antes da gente entrar nessa linha, nessa estruturação da Bíblia, algumas perguntas que a gente queria fazer, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho as diferenças desses mestrados e do doutorado. Então, mestrado em Sagrada Escritura, Justo. mestrado em Arqueologia. Arqueologia, Ciências arqueológicas. e o mestrado em Teologia Bíblica. Justo. Então, sim, quais são as diferenças, né? E depois a gente entra nesse... Até para ficar claro para mim, que não sei nada, e tenho certeza que muitos que estão assistindo também não sabem. Em linhas gerais, assim, bem, talvez de modo mais simplificado, então, as ciências bíblicas, ou antigamente falava-se bastante do termo da exegese, que é um método de abordagem, né? Então, as ciências bíblicas, ela estuda praticamente o texto bíblico. Ela estuda o texto, ela pega alguns métodos ou linhas de abordagem, como alguns aspectos científicos, e lança em cima do texto. E estuda o texto, a sua formação, quem é o autor, a datação, como que chegou a ser canônico esse texto, qual a história da sua composição, a história da sua influência dentro da vida religiosa da redação. Então, estuda o texto e a formação do texto. Na verdade, ele vai pegar e vai ver o pré-texto, a história que o texto teve para que ele chegasse a ser um texto sagrado, canônico, né? Então, essa é as ciências bíblicas. E, para isso, a ciência bíblica ela se debruça bastante na arqueologia, se debruça, usa outras ciências, a história, a geografia, a linguística, especialmente a linguística, né, que é aí do século XIX para frente, tem essa nova estrutura da linguística geral, né, sinais e símbolos. Então, tudo isso é apresentado, é estudado. Os métodos de abordagem, né, a estrutura, o aspecto sincrônico, o aspecto diacrônico, uma metodologia estruturalista que pega o texto pelo texto e nada mais, estuda o texto e nada fora do texto. O texto tem que dizer o que ele quer dizer em si mesmo. Isso. Ele mesmo. Isso é estrutural. Então, o texto, você pega um recorte num texto, fala, o texto, o que ele tem que dizer está aqui dentro. Isso. Então, você vai atrás da gramática, da sintaxe, da língua original com que o texto foi escrito. Ou mesmo você fala assim, não quero esse método é muito diferente, eu quero um método que vê com uma outra perspectiva. Você pode ir através do histórico crítico, por exemplo, que já estuda a pré-história do texto, as comunidades no qual o conteúdo, Sitzenleben, né, a situação da comunidade no qual o texto foi escrito, para que o texto foi escrito, o que ele quer responder, quais conflitos a comunidade estava vivendo. Então, isso aí tudo faz parte de uma estrutura das ciências bíblicas, é uma ciência. A teologia, ela vai construir do texto para cima. Então, ela parte do texto. Ela já parte do texto dado. Assim, não vai lá antes. Não vai procurar a formação do texto, ela não vai procurar isso. Então, ela vai realmente através da hermenêutica, né? Através da história da interpretação do texto, da patrística, da nossa tradição, do ensinamento, e ela vai construir a partir desses elementos que já são oferecidos, ela vai construir aí propostas teológicas, né, para tentar iluminar a realidade ou viver a nossa realidade a partir das propostas teológicas. Então, são duas ciências distintas. Ah, perfeito. E é interessante, Marcos, que, por exemplo, para você fazer ciências bíblicas, você tem que estudar, no caso, as línguas que a Bíblia foi escrita, por exemplo. Existe lá o ano propedêutico. O ano propedêutico você só estuda grego e hebraico, grego e hebraico, grego e hebraico, grego e hebraico. Porque é um propedêutico. Antes de começar a ciência bíblica, você tem que saber grego e hebraico. E aí depois, além disso, você tem o aramaico, aí você tem outras línguas que fazem parte do assim chamado mundo bíblico. Aí você opta, aí já são opcionais. Por exemplo, pode estudar acádico, babilônico, que é cuneiforme. Você pode estudar o siríaco, do século II ao século VII. Então, você pode fazer opções. O português é difícil, eu já estou cansado. Escrito cuneiforme. Estudei um ano de cuneiforme. Parabéns. Sumérico babilônico. Minha prova foi o Códice de Hammurabi. Meu Deus do céu, olha. Então, e aí tudo isso vai levando ao entendimento do texto, de como foi estruturado, de como... A formação do cano. E aí, diante disso, eu venho para aquela pergunta que eu falei que ia fazer, que é um pouco polêmica, que a gente vê
a Bíblia da forma que ela está hoje. Então a gente pode falar, o que veio primeiro? A Bíblia, estruturada, não os textos, ou o que nós temos como Igreja Católica Apostólica Romana? Na verdade, assim, como já até acenamos aí, os textos, na verdade, eles são fruto da experiência do povo. E conforme o povo vai tendo a pessoa, no caso, ou as pessoas, ou o povo vai tendo essa experiência com Deus, vai tendo a redação. E a redação normalmente faz parte da tradição. Porque, por exemplo, a experiência de Abraão, não foi Abraão que talvez tenha redigido lá a experiência dele, mas é a experiência contada de um para o outro, chamado a tradição oral, que num determinado momento da história, alguém compilou. Mesmo porque a tradição ela tem um quê de vivacidade. Hoje eu te conto uma história da tradição, você vai contar para os seus filhos, você pode dar né? Ela é viva ainda, a tradição. Então você vai ainda... Mas uma pessoa igual eu que gosta de aumentar as coisas. Você vai dar os contornos, arrancou o dedo do São Francisco. Então, assim, a tradição, ela tem um quê de vivacidade. Então a tradição é viva, ela não é estática. Né? Mas num determinado momento, talvez para preservar, inclusive, a tradição, a história, ou assim, a tradição oral, passou a ser escrita em um determinado momento. Resolveram compilar, escrever, e aí precisou pegar a história da sua tradição, ou mesmo você escreveu a sua história, e aí as tradições diferentes, de regiões diferentes, de famílias diferentes, contam os mesmos relatos de formas diferentes, e num determinado momento isso aí alguém resolveu juntar. Então, assim, de qualquer forma, a experiência pessoal ou de um povo com Deus é antes do texto. Tá. Entenderam? Sim. É antes do texto. Sim. Então, é óbvio que deve partir desse princípio que a experiência pessoal ou de um povo com Deus, ela precede o texto, a redação textual. Só que, ao mesmo tempo, ela vai aos poucos, ela vai sendo construída, inclusive na forma redacional. Né? Agora, em relação ao... por exemplo, o Antigo Testamento, na época de Jesus, tinha um monte de texto. Por exemplo, no ano 70, no século II antes de Cristo, já tem uma tradução conhecida, famosa, talvez vocês até conheçam, você que está nos escutando também talvez já conheça, uma famosa tradução 200 anos antes de Cristo. Na região do norte da África, em torno de Alexandria, a famosa tradução dos 70, da Septuaginta. Onde 70 sábios traduziram os textos do hebraico, do aramaico, para a língua vulgar da época, que era o grego. Do helenismo. É do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Tudo isso. Então, assim, tem a estrutura textual. Então, na época de Jesus, não dá para falar que não tinha texto. Tinha texto. Inclusive, Jesus, quando entrou na sinagoga, ele pegou o rótulo de Isaías e leu. Né? Hoje, se cumpriu essa palavra. Né? O Espírito do Senhor me enviou. Então, tem a estrutura textual. Mas a estrutura textual, ela vem de uma tradição oral, das experiências que o povo teve e que as pessoas teve. Você pode dividir a Sagrada Escritura em ciclos, né? Ciclo de Abraão, ciclo de Noé, ciclo de Adão, ciclo de Noé, ciclo de Abraão, ciclo de Isaac, ciclo de Jacó, ciclo de José, Moisés. Você pode pegar esse fio de personagens. A gente não conseguiu ser de Gênesis, foi falando. Não, você pega esse fio desse condutor de personagens, você consegue construir a história da Bíblia. Sim. Né? Depois você vai para os reis. Você pega alguns personagens... A espinha dorsal. Você vai através de personagens, você consegue construir a história da Bíblia inteira. Então, no Antigo Testamento, geralmente você tem aquela noção assim de que esse espaço temporal para essa vivência e essa compilação, essa redação, é um pouco maior. 1000 anos, né? mais ou menos. Agora, quando eu chego no Novo Testamento, né, também tem gente que pensa que é muito rápido, mas acho que não é tanto assim, né? Alguns pensam que conforme Jesus foi fazendo... Tinha alguém escrevendo atrás. Não é tinha, assim. Não tinha. Um influência. E a gente sabe que quanto mais humano. tempo a gente vai passando, não é que a história vai se perdendo, mas ela pode ir se modificando por causa da belíssima experiência que a gente faz em aula de comunicação, que é o telefone sem fio. E se não cuidar, você perde, você distancia um pouco do essencial. Né? Sim. Então, por isso que, por exemplo, no Novo Testamento, aquilo que amarra a estrutura neotestamentária na estrutura canônica é literalmente o anúncio apostólico. Então, por exemplo, um dos critérios, por exemplo, de textos... Porque, assim, na época de Jesus, tinha um monte de texto que surge falando de Jesus. Tem textos que um monte de gente escreve. Por exemplo, se você pega o Evangelho de Lucas, pode pegar o texto bíblico aqui. Se você
Se a gente não puder ler a Bíblia, né? Olha, ainda podemos. Então, por exemplo, se você pega o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito assim, ele vai dar a justificativa do livro. Então ele vai falar assim, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares, ou seja, a era apostólica, né? Isso, e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo que já tinha sido escrito a respeito de Jesus. Ele estudou. Eu já estou interpretando, tá bom? Ele estudou. Tudo isso, ele estudou, fez uma investigação. Já foi um antropólogo. Isso, e aí ele diz, né, desde o princípio, ele também achou conveniente escrever ele de modo ordenado a você, ilustre Teófilo, amigo de Deus, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então, assim, e aqui ele começa a fazer o Evangelho de Lucas. Dá a entender que ele quis dar crédito. Também, mas mostra que existe um monte de gente escrevendo. Por isso, então, que ele traz, o Evangelho de Lucas traz a presença de Maria logo no começo, que os outros evangelhos não trazem. Porque né? ele quer tentar colocar de modo ordenado, Isso. realmente, fato, os eventos que aconteceram entre nós, no caso, entre... É que está escrito solto, né? Isso. Cada um escreveu uma coisa. Então, assim, só para mostrar assim, que desde o princípio tinha muita gente escrevendo sobre os fatos e os acontecimentos da vida de Jesus. Então, assim, se você pega, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que dizem que foi o primeiro que foi escrito lá entre os anos, na primeira metade, né, desse primeiro século aí, então até o ano 50, 52, 54, e depois vem São Paulo, né, também a primeira carta na primeira metade, os Tessalonicenses, depois vem outro. Então, assim, mesmo na era apostólica, tem os textos. Até os últimos momentos ali na vida de João, quando vai surgir o Apocalipse, o Evangelho de João, lá depois dos anos 90. Então, esse primeiro século tem produção de texto. E dentro da era apostólica. Então, um dos grandes primeiros critérios é a era apostólica. Mas também tem a era daqueles chamados dos cristãos das primeiras horas. Né? Os cristãos das primeiras horas são aqueles que são fruto dos apóstolos. Né? Como Policarpo, que depois vai ser mestre formador de Irineu, que vai falar de João, que vai falar de quem escreveu o Evangelho de João foi João, porque não fala que o Evangelho de João foi escrito por João. Isso é a tradição que fala. Dentro do Evangelho não tem. Não. Então, tem quem fala Irineu, quem fala Justino, quem fala Eusébio de Cesareia. Eles vão falar que quem escreveu o Evangelho de João foi João. Eles que atestam... Mas interessante que o menino aí, o Irineu... O Irineu, quando ele vai atestar, ele vai justificar lá no relato contra as heresias, ele vai falar, olha, quem escreveu... que Policarpo, que é discípulo das primeiras horas, que aprendeu da boca dos apóstolos e de João, foi ele que aprendeu, e ele fala que quem escreveu o quarto evangelho foi João, o discípulo amado do Senhor, aquele que reclinou a cabeça no seu peito. Então, assim, essa dinâmica de pegar esses escritos e colocar neles a força apostólica provém realmente dos primeiros cristãos. Né? E essa correlação as testemunhas dar o crédito devido ao texto, em virtude de tantos textos que se tem. Eu faço um parênteses aqui, o Marco vai lembrar. Vamos pegar aqui a história da nossa comunidade, né? Nós somos imberbes, estamos aqui na primeira infância ainda. Mas nesses 20 e poucos anos, eu já vi coisas que me acreditaram que eu não fiz. Mas não, porque ele fez. Mas eu não fiz isso. E as pessoas estão falando que eu fiz. Quer dizer, se estiver escrevendo, está testando e tal. Por exemplo, esse aqui esteve numa solenidade que tivemos na Câmara aqui, e aí foi trocado, né? Quer dizer, eu fundei uma comunidade terapêutica, e lá na hora, que isso tá na ata da Câmara Municipal, chamaram a pessoa para comprar a mesa e deram a ela o crédito que era meu. Então, isso ficou registrado ali. Então, quer dizer, você imagina isso na época de Jesus. Que as pessoas falam, eu vou escrever também, né? Aí eu vi, não, ele fez. Será que realmente... Mesma questão, por exemplo, do evangelho. Aqui nós temos, quantos evangelhos nós conhecemos canônicos? São 4. São 4. Mas na época tinha vários outros textos, inclusive intitulados de evangelho, né? E ganhava força, falava de Jesus, mas não continham dentro deles o conteúdo apostólico da fé apostólica.
Por exemplo, eu trouxe uma obra... Posso mostrar minha obra? Claro. Eu trouxe uma obra pequena aqui. Não sei para onde eu mostro aqui, né? Para cá, desculpa. Isso, então aqui, não sei se dá para ver, mas é um livrinho, Inquiridium Bíblico, onde tem os documentos que a igreja compilou nessa obra, de todos os textos antigos e até inclusive os atuais, que tratam dos livros da Sagrada Escritura, né? Ou dos documentos que tratam da Bíblia, do seu estudo e assim por diante. O primeiro documento que está aqui é um códice chamado Códice Muratoriano, um fragmento muratoriano, que é do século II, né? Em torno de meados do século II. Século II, vamos dizer, já que pega meados, vamos pegar os 150, anos 150. Tá. Faz bastante tempo, né? E pior, tá muito perto de João, tá Muito. muito perto dos discípulos das primeiras horas. Muitos daqueles ali talvez tenham sido contemporâneos de João. Isso, de João, ou se De não um de outro João, apóstolo. de um discípulo de João. Um discípulo de João. Então tá muito perto. E interessante que aqui nesse texto, nesse fragmento, uma das colocações, ele fala assim: o quarto evangelho é aquele de João, o discípulo do Senhor. Porque não está dito qual é O João. Nem fala que é João o quarto evangelho. Não fala. Foi a igreja que colocou o título a João, né? Evangelho segundo João. E colocou esse título No devido a texto, esse documento. Não só esse, mas vários outros documentos, mas, são assim, vários. esses documentos Devido à vai- tradição. Tá. A tradição atestada, inclusive, nos textos extra-bíblicos e que faz parte da tradição. Ou da patrística, como eu Sim. falei, de Irineu e de Justino. Né? Os dois. Né? Então, assim, ele justamente fala isso, né? O quarto evangelho é aquele de João, um dos discípulos de Jesus, do Senhor. E depois tem um outro texto que é legal aqui também, que eu acho muito interessante, de São Cirilo de Jerusalém. Ele fazendo uma listinha dos livros que deveriam ser lidos nas igrejas. Uma outra coisa. O Códice Muratoriano, ele também dá uma lista de livros e ele justifica por que ele dá uma lista de livros. Ele fala assim, aqui estão os livros que devem ser lidos nas igrejas, a fim de que o fel não se misture com o mel. Meu Deus. Para separar o mel do fel, ou seja, que tinha escritos que não continham conteúdo apostólico, não tinha métrica apostólica, não tinha a medida do conteúdo apostólico. Portanto, o senhor mesmo já é canonista, né? Então, sabe que a própria palavra cânon vem da medida. Medida, é regra. É a mesma coisa você pegar a fita métrica e medir. Falar, olha, isso aqui tem tanto. O que não tem tanto não serve. Né? Então, essa é a palavra cânon. Vem esse primeiro grande significado da palavra cânon, é a medida. Então, eles pegam o conteúdo da fé apostólica e enfiam no livro. Falam assim, ó, não tem nesse livro o conteúdo apostólico. Se não tem, não pode ser canônico. Então, é fel. Então, aqui... Entende? Interessante, Zé, por mais bonito que seja, mais belo mas que seja, não cabe tem o aqui. conteúdo apostólico, não cabe. Aqui. E São Cirilo de Jerusalém, ele também vai trazer essa informaçãozinha. Quando ele traz o conteúdo, os livros para serem lidos nas igrejas, ele fala assim, olhando, pois, o Novo Testamento, existem só 4 evangelhos. Ele fala somente 4 evangelhos. Os outros são falsos e danosos. E aí ele vai dizer, até mesmo os maniqueus escreveram um evangelho, aquele de São Tomé, que, com a verniz externa e o perfume do nome evangelho, corrompem as almas dos mais Olha só, que profundidade, escrito Isso. tanto século. Isso, século III, IV. Então, vejam que a lista dos livros, então a igreja, ela, na sua sabedoria, junto com seus pais, né, com os nossos, com a tradição, ela vai justamente, não é que ela vai escrever os livros da Bíblia, ela vai justamente ter esse grande trabalho de mostrar se esse tem ou não tem o conteúdo da fé apostólica. Vai selecionar, vai falar assim, não, isso aqui não pode misturar, isso aqui é fel. Isso aqui é falso e danoso, isso aqui só tem o perfume do nome evangelho, que encanta multidões, mas no fundo, corrompe as almas dos mais ingênuos. Então, voltando à pergunta, as escrituras, os escritos, eles existem primeiro como tradição oral, mas depois quem estrutura desta forma é a igreja. Então, se a gente pegar a Bíblia, o livro, essa estrutura é a igreja ainda lá primitiva, lá a inicial,
que vai estruturando. Então, a Bíblia, como a gente gosta de brincar, não caiu do céu de zíper e tudo. Ela foi sendo estudada, sendo preparada pela igreja, que é a católica lá inicial. E aí já acaba uma pergunta. Essa estrutura bíblica que nós temos, com esses livros, qual a data, mais ou menos, que se definiu isso? Eu vou chegar nisso daí, mas só uma outra coisinha. Então, assim, mesmo os textos do Novo Testamento também são fruto das experiências, viu? Das pessoas e das comunidades a respeito de Jesus. Né? Por exemplo, o livro, nós acabamos de ouvir agora mesmo, que o Evangelho de São Lucas foi um cara que escreveu, né, ouvindo tudo, tal. Então, os fatos aqui narrados já tinham acontecido. Então, na verdade, é fruto de uma experiência de fé. E isso vem antes do texto. A Bíblia, então, os textos eles foram narrados de algo. Não era um diário que acontecia e escrevia. Não. É fruto de uma experiência de fé. Há quem diga, por exemplo, a própria crítica, né, inclusive dentro da questão joanina do século XIX e XX, vai trabalhar então, a própria redação dos textos de João e de outro, mas eu estou falando de João. Então, em determinado momento, eles vão falar assim, não, que é fruto da comunidade do discípulo amado, de João. Então, quem escreve né, é fruto da experiência de uma comunidade. Mas depois, quem vai realmente ordenando isso é realmente a vida da igreja. E agora, o limite é sempre o período apostólico, ou seja, o último livro que foi inserido dentro daquilo que é a lista canônica dos textos é com a morte de João. Ou seja... Era o encerramento da era apostólica. Já na era dos discípulos, ou seja, dos discípulos das primeiras horas, já não vira mais texto bíblico. Não é, porque não tem testemunho apostólico. Não tem os testemunhos oculares, que tudo que está aqui no Novo Testamento é testemunho ocular. E os discípulos das primeiras horas, que são os discípulos dos discípulos, eles já fazem parte da patrística. Por exemplo... Já não estão na era apostólica. Não. Policarpo, Justino, Irineu, esse povão todo aí começa tudo com a era patrística. A gente pode dizer assim, de modo geral, claro, patrística, então a gente pode dizer que são aqueles que foram discípulos dos apóstolos de Jesus. Justo. Daqueles que teve o contato. E daí para frente, né? Daí para frente. E segue, né? Porque vai até... Aí há quem diga, há estudiosos que vai até o século VII, tem outros que estende um pouco mais, mas depende. Tá. Mas essa estrutura de livro, sequência... Era apostólica. Tá, mas ainda assim, na morte de João, não tinha essa estrutura nessa sequência de livros certinhos. Não, mas já tinha os livros que estavam sendo lidos nas igrejas. Sim, já estava... Já tinha os livros que estavam sendo lidos nas igrejas. E aí, inclusive, alguns queriam enfiar outros livros. E aí vem esses discípulos das primeiras horas e vão falar, não, esses não. O evangelho só tem 4. Não vem com os outros, não. Vem com os outros, não. É só esse e esse. Aí tava lá, 4º evangelho, mas não tem nome. O 4º evangelho é do discípulo amado, ou seja, do discípulo do Senhor, aquele que inclinou a cabecinha no seu peito, que é o João. Entende? Então, eles vão, na verdade, eles vão colocando assim os instrumentais para que possa se fechar efetivamente o cânon. E o cânon nunca foi... A igreja nunca teve essa preocupação, na verdade, de fechar um cânon bíblico. Embora sempre teve a preocupação de falar quais eram os livros que tinham conteúdo apostólico. E são vários testemunhos, inclusive os concílios. Depois você vai pegar o concílio de Laodiceia, vai estar lá destrinchado, né? E só vai realmente aparecer na forma dogmática somente no concílio de Trento. Acho que mas por causa de uma controvérsia que teve ali no período da Reforma, contra a Reforma. Mas a igreja nunca teve essa preocupação. Ela tinha preocupação com o conteúdo da fé. Ou seja, os textos, esse livro, tudo que está aqui é o conteúdo dos apóstolos, da fé apostólica. Porque, desculpa, eu estou falando demais. Vocês não, a gente está aqui assim, ó, bebendo. Até que enfim, porque o irmão Francisco não costuma deixar o convidado falar. Eu estou encantado aqui, ué. Nossa. Porque, por exemplo, o senhor é canonista, o senhor sabe muito bem que, quando nós já dissemos assim, que o cânon significa uma regra tal, né? Então, somente, por exemplo, existe uma obra se eu não me engano, de Eusébio de Cesareia. Nessa obra de Eusébio de Cesareia, ele faz um comentário de Clemente Alexandrino. E ele escreve uma obra chamada o Cânon Eclesiástico. Isso no século IV, 300 e alguma coisa. Nessa obra, o Cânon Eclesiástico, ele não trata do cânon bíblico. É os livros da igreja. Não, então, mas não trata do cânon. Não é o cânon da Bíblia. Mas o cânon eclesiástico que ele tratou nessa obra é sobre o conteúdo da fé batismal. Porque o cânon é essa medida do conteúdo da fé. É do conteúdo da verdade batismal, da regra de vida dos cristãos.
Isso é o cânon. E é isso que a igreja procura nos livros, nesse período. Os pais da igreja, na patrística, está procurando o que nos livros antigos? Se contém o conteúdo apostólico, se são do período das testemunhas oculares. Então, essa é a preocupação. E a partir daí, então, fala assim, não, esses têm, esses não têm, esse tem. E aí define aquilo que a gente conhece de Novo Testamento, que é comum para todas as igrejas, inclusive as ortodoxas, as igrejas tradicionais, as igrejas, as novas aí, entende? Então, é o tema comum. Tem pergunta de como a gente falou tanto do Evangelho, a gente sabe que nem Lucas nem Marcos foi apóstolo, né? Acredito que eles foram testemunhas oculares ou eles foram apóstolos de apóstolos, discípulos de apóstolos? Pode ser discípulo, testemunhas das primeiras horas. Porque, assim, isso aí tudo vai pela tradição. Tá. Vai tudo pela tradição. E quem diz que Marcos é Marcos, quem é o Marcos? Porque na tradição, por exemplo, um vai falar que um é médico, outro não sei, sabe? Mas ainda é a tradição. A Sagrada Escritura mesmo, ela não traz isso. De modo claro, não. Ali vai falar de João, quem vai falar o nome de João é Apocalipse, né? Eu, João, vi, né? Mas dá para falar que o Apocalipse foi feito por João, mas qual João que é? João 23. Mas é interessante. João 23 não foi. O 23 não. Mas eu fico pensando aqui, o senhor falando aí, quando o senhor fala assim, se a gente partir só do texto, então a gente percebe as diferenças, né? Do modo de abordar, né? Eu costumo dizer, por exemplo, aí agora falando como policial, numa investigação policial que a gente faz, quando a gente vai ouvir as testemunhas, às vezes os testemunhos não são iguais. E aquilo pode significar uma prova da veracidade. Porque elas estão falando do jeito que elas viram. E o que elas viram. Elas podem não ter visto tudo. Então, eu acho que isso dá até mais crédito. De repente, você vê uma mesma passagem que está nos 4 evangelhos e elas não são iguais, elas são diferentes. Né? E também aí também entra a questão de tradução, eu não sei como é que ficaria isso, eu poderia até abordar, mas a escrita, por exemplo, o Evangelho de Lucas, você percebe que parece que ele é mais palatável, mais sofisticado, mais fácil de entendimento também, não sei, né? O de João, é claro, já que ele não é sinótico, ele é bem complicado, né? Bem teológico, muito mais parece. Ele voa mais. Ele voa mais, a águia, né? A águia que voa, né? Ele tem mais influência do período gnóstico, não do período agnóstico, mas ele tem mais influência do período helenismo, da filosofia, ele tem bastante influência, né? Se percebe, né? Se percebe Basta ver o início, né? Basta ver o início. No princípio era o verbo era Deus, e acabou. Você já viu completamente diferente dos outros livros. Né? E a gente, eu costumo às vezes, quando eu olho, por exemplo, eu falo assim, né? Uma das missões, né? Claro, mas do magistério da igreja, que é defender isso, né? Para não permitir que seja corrompido, né? Não seja tirado e nem não seja acrescentado e nem subtraído nada daquilo que é o que está na Sagrada Escritura, né? Mas aí como é que entra São Jerônimo nessa história? Bem, São Jerônimo... Estou dando um pulo aqui. Pulou, hein? Olha. Porque, na verdade, a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, foi todo ele escrito em grego, vocês sabem, não é? Sim. E o Antigo Testamento, ele tem as suas escritas em hebraico e aramaico. São as 3 línguas da Sagrada Escritura. No entanto, todo o Antigo Testamento, no século II, antes de Cristo, foi traduzido tudo para o grego. Então, 200 anos antes de Cristo já foi traduzido para o grego. Isso. Já tinha sido tudo traduzido para o grego. Que é por aqueles 70 sábios da África. O período de Alexandria. Estou prestando atenção. É isso mesmo. E mesmo porque havia uma grande comunidade judaica ali, né? Flávio José, foi todo esse povo ali. Então, era dali. O Filão de Alexandria, esse pessoal tudo. Então, tudo com cunho judaico, judeu, e nessa grande escola judaica ali de Alexandria. Então, assim, tem já essas traduções. O cristianismo, já no período da era cristã, ele começa também a crescer. São Paulo, por exemplo, ele sai do epicentro da ressurreição, que é Jerusalém, e ele vai para o mundo. Olha as viagens que São Paulo fez.
Olha as viagens. Para onde ele foi? Eu não fui ainda em todos os lugares que São Paulo foi. Pior que eu Já quer, né? Não, mas o senhor estava ali perto. Estava por perto. Né? E aí, imagina assim, gente, mas naquela época não tinha avião, não tinha carro. Como é que esse povo andava tudo Eles isso? andavam tudo isso porque não tinha WhatsApp também. Também, não tinha, né? Mas as caravanas, os barcos e tinha tudo isso. Então eles iam nas caravanas, né? Por exemplo, o Império Romano, nesse período da expansão do Império da Pax ali, só nessa região, só nesse período, o Império Romano construiu praticamente mais 78 mil quilômetros de estradas. Então, o Império estava mais ou menos interligado com as famosas estradas romanas ali. E tinha as famosas caravanas, né? Como sempre teve, desde José do Egito, a gente fala de caravana, Isso aí. que vai e vem. Então tem os meios de locomoção. Aqui a gente não entende muito por causa das distâncias, As né? distâncias. Mas tem mesmo embarcações, o Mediterrâneo, tudo ele navegável. Então tem essas estruturas. E Paulo frequentou tudo isso. Então, só que aonde Paulo ia, ele ia com a língua grega, né? Mas o evangelho continuou andando. Começou indo para o Oriente. Aí já logo no século II, você tem uma tradução já dos textos para Peshita, né? Que é Pra quê? uma outra língua. Que é a famosa Peshita, uma tradução para o siríaco, para a expansão siríaca. Então, já no século II, já tem essa tradução para o siríaco, que é a Peshita, que vai até o século VII. Isso aí vai em uso. Então, assim, já no século II já estão pensando isso. Eles já pegaram do grego e traduziram por uma língua vernácula daquela região. Para o siríaco. Que é uma Peshita. Que é na verdade, um dialeto aramaico. Mas traduziram. Inclusive, até hoje tem ela. Tem a liturgia própria, a liturgia e assim vai. E no determinado momento também, quando a língua latina também já tem em grande expansão, aí então entra a figura de Jerônimo, mas já no século V, né? Acho que é século V, São Jerônimo. Então já entra a figura de Jerônimo, quando é pedido para ele, então, fazer a tradução para a língua do latim, para a língua do vernáculo. Do vernáculo, que vai ter a língua vulgar, da língua do povo. E aí vai ser traduzido, então, para o latim. Acho que é no século V mesmo, né? 400 e pouco. 400 e pouco. Isso. E ele... Aí a história de São Jerônimo, que ele fica lá na cidadezinha de Belém. Inclusive, hoje tem lá os lugares... A tumba de São Jerônimo está em Belém. É Belém? Está em Belém, do lado da Gruta da Natividade, onde Jesus nasceu. Então, ali tem a tumba dele, tem o quartinho onde ele, junto com seus companheiras ali, fizeram a tradução dos textos do hebraico, do aramaico e do grego para o latim. Então, e também depois segue as várias traduções, né? Tem um monte de traduções. Então havia um grupo. Um grupito, mas tinha. Que fez as traduções. Viu no mosteirinho, uma casa de congregar. Que foi por volta do século V que o senhor Isso, acho que é 400 e alguma coisa. Aí a gente começa, então, ter a Sagrada Escritura agora sim, nesses moldes, nessa sequência. Isso, já... Não, mas já está nessa sequência já faz tempo. Sequência já tinha. Isso aí você pega, por exemplo, aquilo que eu disse para vocês, o Códice Muratoriano, ele já traz uma sequência de textos. Você pega Cirilo de Alexandria, ele já tem uma sequência. Logo depois, você vai encontrar o concílio de Laodiceia, 380, se eu não me engano, ele já dá a lista dos livros. Então já tem. Já tem. Então, assim... E depois outros concílios, aí vem um monte de Cartago, tem um monte. E tem vários. Todos eles vão trazendo a presença dos livros que contém o conteúdo apostólico. E por que existe a diferença na quantidade de livros daquilo que a gente tem como cânon católico e algumas igrejas protestantes usam a Bíblia e outra quantidade de livros? Isso aí, na verdade, assim, não sei se vocês lembram que eu falei depois do ano 70, os judeus precisaram se reorganizar a vida, né? Porque o ano 70, o que tem de tão importante? Sei lá, de tão importante, mas um marco, que seria a destruição do templo. Destruição do templo. Pelos romanos, a 10ª legião romana, devido a tantas insurgências judaicas contra o Império, num determinado momento, a 10ª legião põe para baixo o templo. O famoso Templo de Jerusalém. Famoso Templo de Jerusalém, que tinha sido reconstruído depois do exílio da Babilônia. Ou seja, ele está lá desde o período em torno de 515, 535, começa em 535, 515 já tem praticamente a inauguração do templo.
Então, desde 515 a.C. até 70 depois de Cristo, o templo é o mesmo. Foi quase 600 anos. Isso, mas teve duas grandes reformas, né? A reforma em torno de 200 anos antes de Cristo, depois do período da reforma herodiana, que praticamente duplicou a esplanada do templo. A famosa grande reforma de templo de Herodes. Mas depois disso, logo em seguida, o templo vai ser destruído, no ano 70, então cai. Só que é interessante saber que todo o judaísmo vive em torno, obviamente, da Torá, né, de tudo da lei, mas também do templo e dos serviços do templo, dos sacerdotes, das ofertas, das vítimas, das oferendas. Só que agora não tem mais templo. Acabou. E agora? E o sacerdote que vai fazer? E as minhas vítimas? E as minhas ofertas? Porque foi destruído, não permitiu ser reconstruído. Não, até hoje está sem construir. Até hoje, né? Alguém tenta construir, mas não serve, porque tem que ser lá. Tem que ser lá guardando a pedra. Alguém Tenta guardar. Tem que ser guardando a pedra. Demorei um pouco para captar, mas de Abraão, a pedra do sacrifício de Abraão. O templo ele está em torno da pedra do sacrifício de Abraão. Não adianta você colocar em outro lugar, porque não vai ter. É lá. E essa pedra existe, tá lá. Tá lá, ué, tá lá. Só não deixa construir em torno. Não, é que alguém já catou a pedra. Na verdade, essa pedra é a pedra do altar dos judeus. É todo o sacrifício em torno da pedra de Abraão. E depois da destruição do templo, essa pedra ficou abandonada, as estruturas do templo ficou abandonada porque para os judeus é impuro. Até hoje é impuro. Os judeus não podem subir porque é impuro. Porque tá profanada. Né? Pelos romanos foi profanado. Pelos romanos, e hoje também está profanado, porque não está na mão dos judeus. Então está tudo profanado. Se está profanado, está impuro. Está impuro, não pode pôr a mão, não pode ir, não pode tocar. Não. E é assim. Só que, mas voltando ainda, eles vão se reorganizar a partir de uma nova estrutura. Então, assim, não tem mais templo. O templo era o centro da vida. E agora? O que vai ser o centro da vida? Então eles começam a se organizar na onde? Nas estruturas menores que eles têm, que são as sinagogas. Se estruturando na vida sinagogal, eles vão... E qual que é a pessoa da sinagoga? Se lá no templo a pessoa era o sacerdote, na sinagoga, quem é a pessoa da sinagoga? É o rabino, o mestre, o professor, aquele que ensina. Então começa a se estruturar em torno do rabino. Do mestre. Isso. Que vai surgir um movimento chamado rabinismo. Não é? E esse movimento vai reorganizar a vida judaica, que está reorganizada, não é? Inclusive. Então, assim, e vão criar polos, inclusive a famosa cidade de Tiberíades, que já chegou a ser um cemitério pagão, que depois Herodes constrói, é uma das grandes cidades, uma das grandes construções herodianas, tem 37 que ele tem, é a cidade de Tiberíades. E Tiberíades foi construído com muito sangue de judeu, né, na época, né, foi levado muita gente para lá. E lá depois, aos poucos, começou a ser construído uma escola rabínica, depois do ano 70. Mas, assim, esse período rabínico, eles vão reorganizar a vida, e vai reorganizar, inclusive, os livros. E é aí, então, que através de um concílio, ninguém sabe se esse concílio aconteceu de fato. Bravo, é isso mesmo. Jâmnia. Esse concílio de Jâmnia, mas ninguém sabe se esse concílio é verdade, existiu mesmo, ou se é somente uma estrutura, um campo literário onde tentou se reconstruir a história dos livros, mas tem informações, né, a respeito desse concílio de Jâmnia, onde os rabinos se reuniram e ali eles procuraram as matrizes hebraicas. E tudo aquilo que foi construído no período helênico, estou falando de texto, eles, que é língua pagã, estiraram. Que é a língua dos cães, porque os judeus chamam os judeus gregos de cães. Isso, de cães, né? Os que não creem, os infiéis de cães, os que não são judeus de cães. Então, de língua dos cães ou de língua pagã, não pode ser a língua da inspiração, porque a língua inspirada é o grego. A língua inspirada é o hebraico. Então, a partir daí, então, os textos que não têm seu respectivo texto em hebraico ou que foram construídos, escritos no período helênico e, portanto, em língua pagã, ficaram fora desse concílio. E aí, então, no Antigo Testamento vai ser fechado em 39 livros, ficando 7 fora. E esse livro chama Cânon Hebraico.
Então, essa reorganização aconteceu depois do ano 70. Depois do ano 70. Então, até o ano 70 tinha todo aquele conteúdo que a gente está acostumado. Vamos dizer, não sei se tinha todo esse conteúdo, isso é muito mais complexo do que a gente imagina. Sim. Porque, na verdade, a Septuaginta ela tem 50 e poucos livros, ela não tem 46. Tem até a mais. Muito mais. É. Entende? Entende o que eu estou falando? Porque tem muito mais. Então não dá para falar assim, não, era 46, não, era 39, porque a Septuaginta tinha 50 e poucos livros. Então, assim, é loucura você querer fechar uma estrutura agora, sabe? Só que, ao mesmo tempo, a estrutura da Septuaginta já estava presente na terra de Israel, na época de Jesus. Por quê? Porque se você pega o texto de Isaías que Jesus leu na sinagoga, lá no capítulo 4 de Lucas, o texto que está lá é da Septuaginta. O que Jesus leu? Não sei se é o Não, mas o que está ali escrito. Está escrito ali. É da Septuaginta. Eu estava lá para ver certinho. O que está lá é o texto da Septuaginta. Então, a influência da Septuaginta na terra de Israel, na época de Jesus, é grande. Ou seja, a Septuaginta estava na mão dos cristãos. Não só dos cristãos, estava na mão dos judeus, estava na sinagoga judeus. Porque lá era uma sinagoga. Então, isso vai ser retirado somente dessa possibilidade do concílio de Gêmea, que eu também não sei falar se é tão verdadeiro assim, porque muita gente coloca que não existiu esse concílio, e essa é a definição. Mas, supostamente, em algum momento, depois do ano 70, talvez em força da reorganização da vida judaica por causa da destruição do templo e fim dos sacrifícios, então reorganizar os livros. Então, a partir daí, começa a ter a formação do cânon hebraico, que vai tirar tudo que é em grego, tudo que é produção literária, por exemplo, livro da sabedoria é livro helênico. Sim. Entende? Então, Eclesiástico. Isso, é livro helênico. Então, isso aí está fora. Os Macabeus, a própria livros, história Macabeus. macabaica de Antíoco IV, que provém lá dos Macabeus ali, do fim do Império Alexandrino, que uma das 4 regiões, né? Então, também é período helênico. Posso fazer um parênteses aqui? Porque, com certeza, tem gente que está assistindo que é tão ignorante quanto eu. O que é helênico? Porque o que a gente está entendendo de helênico, o que mais se aproxima para mim, é aquele autor de novela da Globo que você coloca Helena no nome também. Mas assim, helenístico. não. O que seria isso? É a influência grega. Porque a Grécia, ela mais chama Hellas. Algumas coisas. Não, é influência grega. Porque a Grécia, o nome da Grécia é Hellas. Hellas. E helênico é o que vem da Grécia. Então é a cultura grega. Então, gente, não é porque foi a Helena que escreveu, é por causa que é grega. É da Grécia. Entendi. Porque então, se você vai lá hoje, a Grécia, na verdade, dentro da Grécia não chama Grécia, chama Hellas, né? E tudo que é helênico é que vem da Grécia. Então a cultura grega, a arte grega, os escritos gregos, a filosofia grega, e tudo isso é helênico. E depois da morte de Alexandre o Grande, que conquistou praticamente todo o Mediterrâneo, praticamente, estava indo para as Índias, ele levou a cultura grega. Esse fenômeno de levar a cultura grega é o fenômeno helênico, é o helenismo. Tá. Levar o pensamento grego. Então, a língua grega estava entrando em todo lugar. Seria o inglês hoje, né? Que é uma Mais língua ou menos isso. Então, pessoas e foi justamente por causa desse fenômeno helênico que foi traduzido do hebraico, do aramaico, para o grego, criando a Septuaginta. E a Septuaginta, no tempo de Cristo, ela estava presente lá na terra de Jesus. Por causa do helenismo, por causa dessa cultura grega. E aquele texto, então, que está no Evangelho de Lucas... Ele é da Septuaginta. Então, originalmente, ele estava escrito em grego. Não originalmente. O que eles usaram. O que eles usaram estava escrito em grego. O original é hebraico. O que não significa... Isaías não tem como falar que Isaías é em outra língua. Deus me livre. O que também não significa que Jesus leu em grego. O que está no Evangelho. Eu estou falando que está no Evangelho. Quem escreveu o Evangelho foi esse cara aqui que falou para o Teófilo. Que escreveu em grego. Foi dado o nome dele para Lucas. É esse aí. Esse aí. Entendi. Ele escreveu... Mas no Evangelho, o mais importante é que no Evangelho ele tem uma cópia do texto da Septuaginta, que é uma certa influência. Mostrando o tamanho da influência disso. Isso. Então, eu creio que não pode dispensar de tudo a Septuaginta, ou já o uso dos cristãos de livros da Septuaginta. Entendi. Por isso que não dá para pensar, seguir uma sequência de pensamento, que os cristãos, na verdade, continuaram com os textos que estavam nas mãos deles. E quem brecou isso aí foi esse movimento
De reestruturação do judaísmo. do judaísmo. Agora, uma coisa... Eu só preciso só concluir uma Por coisa. favor. Por quê? Porque o protestantismo, depois lá em... Era isso que eu ia falar. Ah, você Você quer falar? Pode falar. Não, eu ia perguntar agora. Você já... Porque lá na frente, o que vai acontecer? O Lutero, né, a reforma, na verdade, como um todo, que é um fenômeno histórico que a gente não pode desprezar, Não. o que ele vai fazer nas suas reorganizações ali da sua chamada reforma, ele vai entrar... Tem que lembrar também que dentro desse período de Lutero tem o quê? Tem o Renascimento, tem o humanismo. Deus medieval, aquela estrutura medieval já está... Ela está em ruína. Já está não sei se é em ruína que pode falar, mas os grandes fenômenos filosóficos de nominalismo, por exemplo, de Guilherme de Ockham, por exemplo, que está ali, reduzindo tudo ao nome. Então, a própria palavra Deus já esvaziou, né, o conteúdo. Então, começa a se colocar no centro o homem. O humanismo começa a aparecer. Do humanismo, procura-se um ideal de homem. Cadê o ideal de homem? Onde está o ideal de homem? Vai encontrar na onde? Na Grécia. Aí vamos buscar... Então, vai renascer... Tem uma outra busca filosófica. Tem um renascer da estrutura de homem, que é o Renascimento. Aí vem o quê? Pega toda aquela estrutura helênica e tenta trazer agora de novo nesse período de 1500. Inclusive os textos gregos. E aí, então, começam os estudos gregos, começa a língua grega, traz os manuscritos da tradição bizantina, que são gregos, que aí já é outra história. E começa, então... E aí, então, vai surgir esses estudos pelos textos. De novo, entre eles do texto Rechepto lá, esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro dele, o nome dele, o holandês. Eu lembro dele daqui a pouco. Então, o que vai acontecer? O protestante, lá, o fenômeno protestantismo, eles vão pegar a Bíblia hebraica e falar assim, não, esse é o texto que nós vamos usar. Então, não tem E eles vão usar o cânon hebraico, de 39 livros. Então, não tem, assim, os protestantismos não tem um cânon protestante. Não, os protestantes pegou têm o hebraico. Não, é o cânon hebraico. Aí falou assim, o protestante tem 39 livros, a Bíblia é protestante. Não existe Bíblia protestante, existe a Bíblia hebraica. Que eles pegaram isso, como um todo. Eles pegaram o cano hebraico, então, porque não tinha mais... Então, agora E que ali no cano hebraico não tinha a língua grega. Não tem 7 livros. Por causa que estavam escritos em grego. E aí tem mais história. Tem a questão do local... Mas o Novo Testamento é idêntico, o Novo Testamento estava em grego. Que não fazia parte da tradição de algum exatamente. grupo. Agora, eu queria... O que eu estava justamente tentando aqui falar seria o seguinte. Fica difícil sustentar, né? Porque se eu pego o cânon hebraico como para passar a usar, que foi o que o protestantismo fez. Por que razão eles fizeram isso? Porque extirparam o grego. Mas aí você pega o Novo Testamento grego. É isso que eu estava pensando, né? aqui. E aí, quer dizer... Mas aí realmente existe uma cisão definitiva, né? Não. Perene, porque existe, assim, sim. Aquilo que está no Antigo Testamento não tem nada, assim, tem a ver porque isso todo novo, ele é a plenitude do Antigo para nós, né? Sim, mas aí o que eu quero dizer é que quem Tudo deu novo. esse cânon do Novo também não foram eles. Não, também não, isso aí era Eles pegaram pronto. E estava pronto, e aí já não é do hebraico, não é dos judeus, entre aspas. Já é do cristianismo, que até então... É claro que tem ali um pouquinho antes algumas cisões e divisões, mas é do catolicismo. É o cânon católico. É o cânon católico e também das outras igrejas, porque as igrejas ortodoxas todas, sim, embora venha da comunidade primitiva, da né, primitiva, mas é mesmo da comunidade. a catolicidade. A catolicidade está aí presente, verdade. Que é a universalidade da igreja. Está presente em tudo isso, verdade. Gente, é muito... Nós que estamos começando o mês da Bíblia, né? Então... A gente vai vendo isso, é muito extensa a história, né? E é apaixonante, né? Porque igual você está falando, a gente fica aqui olhando, fica assim, gente, quanta coisa, né? Que vem, de onde vem. Mas eu queria só explorar assim. Então, o senhor ficou 4 anos lá, em Israel, nesse primeiro momento. Nós ainda estamos no mestrado, a gente nem chegou no doutorado. A gente vai ter que marcar outros mesmo. E depois nunca mais voltou, padre? Para Israel? Para Israel? Continuamente, quase todos os anos. Só não foi no período da pandemia. Quase todos os anos. Porque, assim, Deus ele é grande, né? Deus é maravilhoso. No fundo, assim, eu acabei criando vínculos, assim, com a estrutura dos lugares santos. Então,
Desde o período que eu estava lá, depois do segundo ano, lembra que eu falei que o Dom Arnaldo falou que não me ia dar um culto. Não, tostão. Eu passei 2 anos na pendura lá, sabe? Que dificuldade. Saí uma vez por mês, eu e um outro colega meu, Padre A Luciano. gente podia abrir uma casa da comunidade lá, que nós acolhia. Olha que não é difícil, hein? Não Não, fale isso, que isso você aí... vive inventando pra eu abrir casa em Ribeirão, deixa eu ir uma O casa em Israel. cardeal de lá tem bala no nome, pelo amor de Deus. Ah, o cardeal Tem bala no nome, na essa minha bala. época, ele era o custódio da Terra Santa. E Essa todos bala. esses lugares são custodiados por franciscanos. Os lugares santos, a maioria deles. Tem um outro que tem alguma outra entidade. Por exemplo, a Casa de Maria ali, por exemplo, são os monges. Nazaré. Né? Não, Nazaré é franciscano. Do Nascimento de Maria. Casa de Ana. Sim, natividade. A casa Isso. de Ana. Santana De Ana, Ana e Joaquim, isso. Aí é custodiado onde tem a piscina de Betesda e tudo mais. Esse é custodiado pelos padres brancos da França. Padres brancos. O senhor não pode ir lá, não. Não, mas por uns padres. Olha, o senhor cancelado. Boa. Porque acho que eles trabalharam muito na África e eles eram referidos aí como os padres brancos. Fazer o quê? Mas o senhor é diácono, lá só fala de padre. Só fala de padre, não é diácono. Então Padre tem Luciano vai poder tem ir, algumas que não estão na mão dos franciscanos, mas são poucos. Os grandes lugares mesmos, os da tradição, realmente estão na mão dos padres, dos frades franciscanos, ou de alguma outra ordem, mas normalmente na mão deles. Então, assim, depois do segundo ano, eu comecei a trabalhar como guia, né, dentro dos lugares santos. Então, eu recebi a carteirinha lá do espiritual líder, lugar de guia espiritual dos lugares santos, nos lugares históricos do Para judaísmo. acompanhar as caravanas. Para acompanhar. Então, eu comecei trabalhando com o mundo italiano. Então, comecei a guiar famílias italianas, grupos italianos, levava os italianos para visitar. E isso eu comecei a ganhar. Então, eu comecei a me manter. Gente, o Arnaldo não ajudava, vou ter que me virar. Olha, Mas meu Deus. Deus organizou do jeito que ele queria. E depois, aí a Obra de Maria já me contratou várias vezes. Aí eu comecei a trabalhar. Só que eu estudava, né? Então eu tinha que ou estudar ou trabalhar. Então eu não podia trabalhar muito, mas eu trabalhava umas 2, Mas 3 fez vezes. essas pontes, né? Fiz umas 2, 3 vezes por semestre, eu guiava grupo e me mantinha. Então, assim, mesmo depois que eu saí de lá, é isso que eu queria responder. Eu continuo indo para lá, levando os grupos. Por Então exemplo, o senhor vai com grupos vou pra... com o grupo, faço as visitas, acompanho os grupos, faço... Mas hoje, no dezembro caso, eu ia com o grupo. Precisar alguém para carregar a mala, eu tô à disposição. Tá bom. eu não sou guia, não. Para carregar a mala, não é carrega. Mas, padre, então, hoje o senhor é quem organiza. No início era, até no período da pandemia, eu que organizava tudo, sabe? Hoje o senhor não organiza. Hoje não, hoje eu acabei repassando para minha irmã, porque eu não dou conta. Hoje o senhor Além- Além um de monte de tudo coisa isso, que você falou. eu não ia dar conta mais nada disso. Não. Mas Então, o senhor hoje eu não tenho mais acompanha nada a ver como com guia isso. espiritual. Hoje não tem mais nada a ver com a formação dos grupos, é tudo... É uma empresa que é minha irmã Toma que conta, organiza, ela que toma conta, não tem nada a ver mais com isso. E quando é para Israel, se eu posso ir, eu me organizo e vou com o grupo e pronto, e acompanho o grupo. Mas o senhor vai como guia do grupo ou o senhor só vai com o grupo? Depois da pandemia, eu quase não fui mais, porque não deu muito tempo. Acabou a pandemia, teve um pouco de tempo até o pessoal criar coragem para ir de novo, depois estourou guerra, depois Aí estourou ficou guerra, parou depois- aí. Agora não é uma época boa para ir, não, né? Agora, Né? Ah, o Bobeou, pessoal tá trelou, indo, tá né? voando. Esses foguete dias pra eu lá e recebi pra um cá. comunicado do Ministério do Turismo de Jerusalém, recebi, convidando, falando, ó, Israel está com as fronteiras abertas, está acolhendo, coração acolhedor. mas o problema está em Gaza, né? Não sei se tem em Gaza. Não, eu digo é assim, que- não, eu digo assim, os conflitos, aquela fome, os os conflitos, né? É claro que Jerusalém se torna alvo. E Lógico. se a gente pensar, tudo ali perto é alvo. É a Síria, é tudo muito complicado. Eu sou bem cagão mesmo. Não, Tem gente eu, jogando pô. bomba daqui pra lá, de lá pra... Deixa isso parar e eu vou. Então, interessante que a notícia de que a Terra Santa é uma terra de conflito sempre esteve na nossa cabeça. Por exemplo, Dom Arnaldo, como eu disse, ele não queria que eu fosse, porque era um lugar de guerra. Quando eu fui com medo, entende? Eu fui com medo. Chegou lá, as primeiras vezes que eu vi metralhadora nos meninos, nas meninas, lá os homens, tudo com metralhadora, eu fiquei assustadíssimo. Eu falei assim, nossa, como que funciona? No Brasil eu não vi um revólver. Tá certo que eu nunca fui pro Rio de Janeiro. Mas eu não vi um revólver, uma metralhadora. Mas assim... E eu cheguei lá, eu comecei a ver na rua, no mercado, tava todo mundo ali, metralhadora. Eu falei, não é possível. Isso aí ia num barzinho lá, comer uma coisinha diferente, beber uma coisinha diferente. Tinha gente com metralhadora, bebendo.
eu fiquei assustado. Assusto aí. Assusta. Então, passava um carro, dava uma buzinada, eu já assustava. Aí um dia, no primeiro mês que eu estava lá, morei no Terra Santa College, na parte nova de Jerusalém, e atrás da nossa casa tinha a casa, tem ainda, né? A casa do primeiro-ministro. Inclusive, para entrar no estacionamento da nossa casa, tinha que passar pela segurança de controle, olhava com o espelho por baixo do carro, abria os porta-malas, abria tudo, segurança para poder entrar na garagem da nossa casa. E eu morava no segundo andar, então tinha janela de quartos para a rua e janela de quartos para o lado da casa. Da casa do primeiro-ministro. Do primeiro-ministro. Estaria com o Já era o Netanyahu. Netanyahu lá? Não. Já era o Netanyahu. Quando eu saí, era o Netanyahu. É mais ou menos isso. Amigo. Aí, no primeiro mês, eu cheguei em setembro, o meu quarto era para o lado interno, portanto, para casa, não era para a rua. E o quarto de um outro padre, amigo meu, o padre Luciano, era para a rua. E eu estava ali, aquela janela aberta, tudo aberto, um calor violento. De repente, eu comecei a escutar tiro. Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, começou. Vou fechar a janela. Não, que janela, não passei. Aí eu, morrendo de medo dos tiros, eu deitei no chão, passei debaixo da janela, entrei no banheiro, sabe aqueles motorzinhos de aspirar o ar, não tinha janela. Eu falei, bom, aqui não tem janela, não vai entrar uma bala, não vai entrar nada, eu já tô bem aqui. Dependendo do tempo também não entra oxigênio e vai ficar ruim o negócio. Fiquei dentro do banheiro, fiquei uns 20 minutos. Parou os tiros, o telefone começa a tocar, Eu falei, não vou atender esse telefone, não vou sair daqui do banheiro de jeito nenhum. Fiquei trancado no banheiro o tempo inteiro. Aí eu saí do banheiro, já tinha passado já um bom tempo dos barulhos, eu passei deitadinho, esticando no chão assim. Meu Deus. Passei debaixo da janela, peguei o telefone, liguei pro meu vizinho, padre Luciano. Falei, Luciano, o que foi isso? O que aconteceu? Ele falou assim, eu tava te ligando, onde você tava? Eu falei assim, eu tava aqui no quarto. Ele falou assim, eu tava te chamando aqui pra você vir aqui na janela, olhar os fogos de artifício que tava aqui, não sei o quê. Era o dia 1º do ano judaico. A festa do Rosh Hashanah, Shana Tová, Feliz Ano Novo. E eu passei o Feliz Ano Novo dentro do banheiro, por causa do medo. Achando que era tiro e era fogueira. Era fogos de artifício, então... Mas, nossa, imagino a tensão. Ô, padre, como a gente falou assim, nós já estamos quase, a conversa rende, né? Eu só queria que o padre também focasse em relação a, se o senhor quiser também falar, se alguém quiser viajar, como é que faz para fazer o contato. Isso, falar isso. E também da escola bíblica. Não, mas já vai ficar aqui outra data marcada, que tem muito assunto. Como eu falei, a gente não chegou no doutorado, a gente só ficou em Israel, a gente tem que ir para Roma. Ainda não foi para Roma. Roma tem São Pedro, São Paulo, perfeito. Então, a Arquidiocese de Ribeirão Preto agora tem fruto aí da ampliação, né, da busca da vida e da pastoral, né, com a prioridade da Sagrada Escritura iluminando a vida e a pastoral. A Arquidiocese de Ribeirão Preto criou a Escola Bíblica. E a Escola Bíblica tem 2 cursos hoje. O primeiro curso é Estudos Bíblicos, uma duração de 3 anos, todas as quartas-feiras, das 7h30 às 9h30, através de inscrição. Presencial, né, são 12 módulos, né, que procura fazer um estudo da Bíblia como um todo, livro por livro, sabe? Tenta ou conjuntos, né, de livros, por exemplo, o Pentateuco, então são 5 livros, literatura joanina, são 5 livros também, sabe? Literatura paulina, cartas paulinas, então assim, são 3 anos de estudos, né? E depois também tem um outro curso que é chamado Estudos Patrísticos, que é também uma duração de 2 anos, com os estudos dos primeiros padres, essa tradição provinda aí das primeiras horas do anúncio apostólico. Então, que esses estudos patrísticos, então, dá um total aí, por enquanto, de 5 anos, uma vez por semana, os 3 anos de estudos bíblicos e os 2 anos de estudos patrísticos. De quarta-feira. Às quartas-feiras. Mas aí, cada ano começa uma turma, ou quem tiver interesse... Todo ano começa uma turma. Então, na verdade, agora, em janeiro, final de dezembro, no meio de dezembro, já vai lançar as turmas para o ano de 2026. Quem quiser se inscrever. Para quem quiser se inscrever. Aí pelo próprio site. Pelo próprio site da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Certo. E se alguém quiser, por exemplo, conhecer a questão de viagens, por exemplo, para Israel, no qual eu acompanho também, pode procurar a Aliança Brasil,
Aliança Brasil. Peregrinos, peregrinações, estudos e peregrinações. Chama Estudos e Peregrinações. Estudos e Peregrinações Aliança Brasil. Aliança Brasil. Então você que estiver querendo... Como é que você falou que chama o ano novo? Xanatová. Xanatová, se você quiser Feliz ano conhecer. Conheceu. Sem ser passar dentro do banheiro. É só procurar, então, a Aliança Brasil e você vai ter lá que vão te orientar tudo o que é necessário e a questão de você poder estar aí fazendo uma viagem dessa. Como o próprio padre já disse agora, ele mesmo já recebeu um comunicado, está aberto todas as fronteiras para que os turistas possam viajar. Não está fechado, né? Então pode ficar. Esse mesmo. Aliança Brasil. Aliança Brasil, isso mesmo. Ó, Turismo e Peregrinações. aliancabrasil com z.com.br, tá? Turismos e peregrinações. Pode estar entrando aí. E o site da Arquidiocese, quando quiser fazer a inscrição, esse daí é só colocar lá, arquidioceserp.org.br. Isso, Tá? isso mesmo. Vai ter lá os links para... Aí então não é só o religioso turismo. Não, no caso. Tem A Aliança Brasil várias como um todo áreas. tem várias áreas. Várias turismo, áreas. inclusive. O turismo Agora, como no um todo. religioso não é só Israel. Tem, por Não, exemplo, não, além da Terra Santa, Tem, os por santuários exemplo, marianos. tem os Santuários Marianos, tem os Santos de Itália, tem um monte de coisa. Aí tem um Os grande pacotes número de que pacotes tem de viagens pessoa também possa internacionais. escolher. Eu tô vendo aqui, ó, tem uma indo para Terra Santa agora dia 24 de novembro. É que eu vou. Até hoje está de pé essa viagem. Dia 24 de novembro, em teoria, está marcado para que eu. 12 que eu vá pra dias lá. aí, ó. 12 dias só na Terra Santa, é isso mesmo. O senhor tocou bastante na figura de São Jerônimo e também na Terra Santa, né? Nós lemos aqui, através ali do Cirilo de Jerusalém, ele falou assim: que evangelhos só são 4, certo? Sim. São 4. São Jerônimo falou que tem o 5º evangelho. Está escrito lá, deu o testemunho do 5º evangelho. E para São Jerônimo, o 5º evangelho é a Terra Santa. Porque tudo de lá traz a presença de Cristo. Cada pedra que você vê, cada lugar, Jesus passou aqui, Jesus passou aqui, Jesus pisou aqui, Jesus entrou aqui, essas ruínas eram do tempo de Jesus, era aquilo. Então, tudo de lá você consegue chegar em Jesus, tudo de lá fala. Então, São Jerônimo chamou a Terra Santa do 5º evangelho. 5º evangelho. Lindo, né? Isso é muito importante. Ô, Padre, a gente caminhando para o encerramento, nós que estamos iniciando o mês bíblico, o mês da Bíblia na Igreja Católica, queria que o senhor desse um conselho, uma sugestão, né, para o pessoal que está nos acompanhando, está em casa, como pode vivenciar bem esse mês bíblico, de repente uma leitura. Parece que a igreja também todo ano indica um livro, né, para que seja estudado. Então, pudesse dar uma mensagem para todos nós quanto a esse mês da Bíblia na igreja que nós começamos hoje. Realmente, o mês da Bíblia, a igreja, cada ano, ela coloca um livro. Um ano é o Novo Testamento, outro ano é o Antigo Testamento. Esse ano, então, ela coloca a Carta aos Romanos, né? Para que seja estudado, seja lido, seja refletido, com o tema A Esperança Não Decepciona. Que está sincronia com o jubileu. Que está em sincronia com o jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus. Aliás, na Terra Santa tem muitos fenômenos jubilares, né? O lugar da Anunciação, em 2025 anos, que Gabriel apareceu a Maria lá em Nazaré. Pelo amor de Deus. A gente não pensa isso, né? Não para pensar nessas coisas. Você chega lá, que você no lugar lá, você rodou e tudo. 25 anos atrás, o anjo quase infartou a menina aqui, aparecendo do lado. Mas, padre, eu falei que esse jubileu, e Dom Márcio me colocou na comissão jubilar, né? Até eu olhar para ele, Dom Márcio, mas eu dou da comissão. Não, então colocou, e eu falei, não, mas eu acho que é um presente de Deus, porque eu acho que o jubileu, eu acho que esse é o último que eu vivo. Aí eu lembrei que tem o da redenção agora, em 33, 33 mas o de 50 eu não vou ver. Ou não, né? Ou vai, né? Não, eu não sei. Não, 25. Não, eu vou. Mas, gente, você tem 50, mas 25 dá 75. Onde que eu tenho 50 aqui? Então, vamos viver bem esse jubileu, como o senhor lembrou. Bravo. Inclusive, você que está em casa agora, o padre já vai falar para você realmente ler a carta aos Romanos nesta perspectiva que a CNBB propõe, dentro daquilo que é o mês da Bíblia para nós cristãos no Brasil. E é claro que, se Deus quiser, eu quero estar em 2033, no Jubileu da Redenção também, como meu último jubileu. Você vai estar. Os outros ficam pra vocês. Mas fala aí, padre, desculpa interromper. Não, imagina que o grande tema do mês da Bíblia é a esperança não decepciona, né? Quando se fala que a esperança não se decepciona, a esperança, ela é uma virtude teologal, uma virtude divina, né? Depende da força divina, né? E se ela é teologal,
ela é universal, não tem jeito de ser particularizada. Então, assim, é fortalecer a musculatura da esperança que já vive em nós, porque a gente espera ansiosamente, independente daquilo que você vive, você espera, porque é teologal. O que você precisa, às vezes, talvez, é fortalecer a musculatura da esperança, porque a esperança não decepciona de fato. Você, com todas as dificuldades, com todas as angústias, com todas as tribulações, que é o termo que usa na Carta aos Romanos, que se vive, é na esperança que você encontra toda a solução, na esperança que você dá alento. Então, assim, um grande sinal de alegria, especialmente nas tribulações, que inclusive da questão da dignidade humana, que nós estávamos falando na hora do almoço, né? Que é justamente, assim, essa esperança, ela não tira isso dos nossos pés. Então, a gente, em meio a todas as vicissitudes que a gente vive no tempo presente, a gente, focado, baseado na fé, vivendo na esperança, é a alegria, não tem como não ser a alegria de viver em Deus. Então, assim, o tema realmente do mês da Bíblia, que é a Carta aos Romanos, é um tema muito lindo, porque, assim, aí se você entender essa frase dentro do conjunto da Carta aos Romanos, você vai entender, porque por mais que todos pecaram, que tudo estava sob pecado, o mundo estava sob pecado, por meio de o senhorzinho lá, o Adão, né? Por meio de o pecado entrou no mundo, reinou, nananana, e por meio de todos pecaram e todos pecam, e todo mundo está pecando, parece que não tem esperança. Aí, a Carta aos Romanos, nós estamos no capítulo 5, 6, né? Mas um pouquinho mais para frente, 5:5, 5:4, mas um pouquinho mais para frente, no 5:12, vai falar assim, assim como por um só o pecado entrou no mundo, por um só a graça e a redenção também entrou. E de modo mais abundante e mais amplo, porque em Adão se peca até Cristo. Se peca até você chegar em Cristo. Mas quando você chega em Cristo, a sua libertação é plena, vai para trás até Adão, alcança Adão e alcança a eternidade, é infinitamente superior à redenção. Isso tem aquele velho ditado, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então, e essa superabundância da graça é justamente, não é porque daqui para lá. Porque o pecado de Adão é só até Cristo. Vai lá em Adão, cata Adão, arranca de onde ele está, no caso da morte, e traz e te leva você para a vida. A morte não te pertence mais. Então, assim, realmente, esse tema da esperança é um tema onde nós temos que estar sentados, né? E uma outra coisa interessante, a Carta aos Romanos é a carta do meu doutorado, então... doutorado, gente. Então já estamos deixando o gancho para o próximo episódio em termos de essa passagem, porque muita gente pensa que Paulo teria escrito uma carta para a cidade de Roma, não é isso, né? Ele escreveu uma carta para os cristãos que estavam em Roma, é isso? Para os cristãos que estavam em Roma, mesmo porque, assim, Paulo nunca tinha ido em Roma, né? Até então. Então, ele manifestava o desejo de ir visitar Roma, depois ele mostra, né, como que ele queria muito visitar. Depois ele visita, não só visita, ele fica lá aprisionado em Roma e tudo mais, né? Acaba ficando até o fim da vida. Isso, até o fim da vida. E fica o convite aí para lermos, né? Eu estava vendo aqui, a Carta de São Paulo aos Romanos tem 16 capítulos, né? Então, se a gente lê praticamente meio capítulo por dia, dá para no mês da Bíblia a gente lê a carta toda, então uma carta altamente doutrinal, porém, sabe? É um pouco dolorosa a carta porque ela tem muita doutrina, né? Não tem tanto exortações, a parte exortativa dela é pequena, mas ela tem bastante doutrina, inclusive da parte da justificação de Deus, da justiça divina, que vai até o capítulo 8º, até o final do 8º, depois de Israel, da casa de Israel, né, e assim por diante. Mas é bastante doutrinal, um pouquinho pesadinho, mas é gostoso de ler, entendendo, sabendo como... Quando você tem dificuldade, procura na internet algum apoio, alguma ajuda, você sempre consegue, né? E acho que... Ou liga pro Padre Pedro, vou passar o telefone dele. Pode mandar. Não tem nada que fazer mesmo, tá tranquilo, né? Não tá viajando agora, é só em novembro, né? Padre, mas eu queria agradecer imensamente o senhor. Eu agradeço. Foi uma honra, é maravilhoso ouvir o senhor falar.
Tem tanta coisa, né, irmão Francisco, que a gente queria A explorar. gente não quer nem perguntar, para não parar de falar. Porque se a gente vai perguntando, vai surgindo assuntos. E já peço para o senhor, de verdade, dar uma olhadinha na agenda do senhor para quando o senhor pode voltar. A gente pode esperar passar novembro, né? Que aí já traz ele de volta, recém-ido lá para Terra Santa, se tudo der certo. Traz uma pedrinha para mim. Traz uma pedra para o irmão Francisco. Ele coleciona pedra. É duas coisas que o irmão Francisco coleciona: pedra e filho. Ele vai ver a pedra. Ele já tem certo. 12. Tá certo. Então, brincadeiras à parte, mas assim, é maravilhoso como nos encanta, né? A Sagrada Escritura nos encanta, a Palavra de Deus nos encanta, e ver o senhor falar de toda essa estrutura, de como foi... Eu gosto muito de ver a seriedade que foi se dado para que nós tenhamos hoje a nossa fé de fato alicerçada. A nossa fé, ela, de fato, ela não está construída em cima do monte de areia, está construída em cima da rocha, né? Foi algo muito sério, muitas pessoas, muito estudo, e é maravilhoso ouvir sobre a Sagrada Escritura. E muito obrigado por abrir com chave de ouro, né, irmão Francisco, esse mês da Bíblia aqui pra gente. Foi uma graça, te agradeço imensamente, porque eu sei o quanto é corrido, né? Eu fico atormentando no WhatsApp. Não. Aí quando o padre não responde, eu mando mensagem pro pessoal que trabalha com o padre da Cúria. Ó, fala pro padre me responder, e a gente fica mais ou menos assim mesmo. A gente fica na correria, mas quero agradecer imensamente. Muito obrigado e deixar as palavras com o irmão Francisco aí para depois a gente pedir a bênção. Bom, mais uma vez, então, os nossos agradecimentos a você que nos acompanhou nesse nosso podcast de hoje, de uma maneira muito, assim, de coração mesmo. Agradecer ao Padre Pedro, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por tudo aquilo que ele significa para a nossa igreja particular de Ribeirão Preto. Eu acho assim, pela seriedade e pela revolução que o senhor fez, que a gente conversa aí entre o clero, a revolução que o senhor fez no Ecromato, a revolução que o senhor fez em tantas áreas da administração dessa arquidiocese, que realmente hoje a gente vê que é uma coisa que flui, que foi sério, e a gente sabe que muita coisa passou e nos devemos ao Senhor, pela sua dedicação, pela sua entrega, né? O pessoal do Santuário da Vila Seixas, em Ribeirão Preto, Santuário Nossa Senhora Aparecida também, que a gente conhece, dá esse respaldo no sentido de que aquilo que a gente está falando realmente é verdade, e tudo que o senhor representa significa para a nossa igreja. Então, nosso muito obrigado, que Deus sempre esteja contigo, te dando força no seu ministério. E hoje eu me despeço, porque hoje nós temos bênção sacerdotal. Olha que coisa chique, né? Se Deus quiser, né? Só as últimas palavrinhas. Claro, eu falo muito, mas as últimas palavrinhas. Agradeço, então, o convite. Irmão Francisco, Marcos, também agradeço aí o convite de poder estar com vocês. E no tema tão importante, que é um tema que é a base da minha vida, que é a Sagrada Escritura, né? E também, obviamente, na vida de todo mundo. E só uma única coisinha. O tema, por exemplo, que nós tocamos bastante, que é o tema da redação dos textos ou a canonicidade do texto, é um tema muito complexo. E às vezes eu fico preocupado, falo, nossa, isso aqui vai cair nas mídias, assim, e aparentemente é um termo, um assunto tão complexo e assim, tão limitado que nós falamos, assim, tem muita coisa além de tudo isso que nós falamos, é muito mais complexo do que isso. Com certeza. Então, somente ter essa caridade, né, porque realmente é muito mais complexo do que o que nós já falamos. Um estudo merece realmente um estudo somente sobre isso e um estudo sistemático. Aqui nós tentamos falar de várias partes, mas deveria realmente ter um estudo sistemático sobre essa situação da produção dos textos e a canonicidade dos textos. Então, eu acho que isso que incentivar, inclusive, a conhecer mais, porque conhecendo mais, a gente vai amar mais. Entrando em contato com o texto, conhecendo a Sagrada Escritura, a Carta aos Romanos, no mês da Bíblia, a gente vai amar mais. E amando mais, nós estamos mais próximos de Deus, porque, afinal de contas, Deus é amor. Deus é amor. Então, obrigado pelo convite. Vamos encerrar? Vamos. É a bênção. Isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E você que nos acompanhou até agora, a gente espera semana que vem aqui de novo, nosso podcast Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão.
nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos no podcast Rumo ao Céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast Rumo ao Céu.